Enterrou, então ele fica repetindo. Esse meu relógio aqui tem muita segurança, ele é da Polícia Militar, da PM, pós-Meridian. Eu só trabalho no PM. Tertúlia. Minha gente, meu boa tarde. Hoje é 15 de setembro de 2009, terça-feira. O verbete é o 1326, 4 páginas, 47 elogias e 10 máximos. O tema é mundividência. A especialidade é a cosmovisiologia. Vocês sabem, mundividência é aquela expressão internacional, do jeito que tem uma expressão alemã, lá que eu já falei, Schadenfreude, existe essa aqui também, que é o Weltanschauung. Weltanschauung é a mundividência. Agora, isso é usado internacionalmente. Agora, a mundividência instintual, a mundividência intrafísica, a mundividência intelectual, a mundividência evolutiva, a mundividência direcionando o modo pessoal de agir no mundo, os diversos graus de mundividência teática, os confrontos entre as diversas mundividências, a raiz da incompreensão, a concepção do mundo, a percepção do mundo, a perspectiva do mundo, a análise universalista, o escrutínio do cosmos, o exame de excelência do universo, a holoanálise, a cosmoanálise, a mega-análise do mundo. O fato de quanto mais egóica seja a consciência, menor o micro-universo consciencial. As superficialidades da mundanidade, a cosmovisibilidade do ego, a imundividência do sugismundo, vendo tão somente a imundície, ou seja, o pior do cosmos, são as pessoas pessimistas, etc., que usa só óculos escuros, aquela da espiã portuguesa, né? A policarnalidade, o generalismo, o atacadismo consciencial, a cosmonomia, a visão global, começando pela união das instituições conscienciocêntricas internacionais, que é a Unicim. A visão global começa pela Unicim. Agora aí, nós temos uma série de detalhes aí, prolongada, uma página inteira hoje de detalhismo. E no fim nós falamos, a mundividência pessoal revela o patamar exato, nu e cru, da evolução intraconsciencial da consciência, homem ou mulher, todo o tempo, em qualquer lugar, ou dimensão existencial. Você aplica qual categoria de mundividência na análise da vida no cosmos? Você já atinge a concepção da mundividência máxima, que é essa que eu desejo que todo mundo aqui tenha, tá certo? Agora, se você quiser aumentar alguma coisa, faltam 3 de binômio e 3 no antagonismo, tá? Agora aqui nós temos umas perguntinhas. Como podemos identificar quem realizou curso intermissivo? Quais os principais traços da personalidade que se realçam? E como se desenvolve o processo da consciência que não realizou curso intermissivo e se torna conscienciólogo? Olha, isso aqui agora, todo dia está aparecendo essa pergunta. Vocês já notaram? É só olhar nos 700 experimentos, que tem um experimento lá sobre a pessoa intermissivista ou não. Agora, como é que se realiza o desenvolvimento? Através de muito estudo, de alto esforço, e a pessoa caminhar para isso. Quanto mais ela ampliar a lucidez,
mais capacidade ela vai ter de chegar perto dos processos do curso intermissivo. Se ela fez ou não fez aí, se ela é dedicada ao estudo, isso torna até secundária, porque ela pode começar a ter as ideias para já enfrentar todos os problemas que o intermissivista já enfrenta. De modo que é um processo de alto esforço pessoal, um processo pessoal. Outra pergunta. Estou praticando acertar a escolha dos verbetes para a próxima abertura e estou obtendo êxito significativo. Pergunta. Essa apreensão da ideia é uma forma de telepatia ou algum tipo de sintonia ou leitura sobre a psicosfera global dos participantes que escolherão o próximo verbete? Olha, a primeira coisa não é bem assim. Geralmente aqui é o seguinte, eu já expliquei isso há muito tempo. Se entra num determinado viés, há uma tendência depois daquilo se repetir. Então, tem uns descontos nessa história de estar prevendo qual o próximo verbete. Aí era o caso de falar, amanhã, qual que você acha? Se ele falar, vai influir, não é bom. Na noite passada, tive uma projeção desassediadora, onde senti a saída de um objeto extrafísico muito pesado, energeticamente falando. Na projeção, sabia que se tratava de um objeto extrafísico, no entanto, sendo super carregado. Nunca li a respeito, mas pode existir um bagulho energético extrafísico? Caso exista, os assediadores poderiam colocar esse tipo de coisa em ambientes e pessoas? Sim. O caso é o seguinte, você não sabe, tudo indica que não sabe. Todo objeto tem um duplo. É o chamado duplo das coisas, dos objetos. É como se fosse a aura dele. Aquilo compõe a psicosfera do objeto. Aquilo não tem inteligência própria, nem é uma energia própria. Aquilo é aderido a ele com o passar do tempo. Isso aqui é o duplo dos objetos. Isso é muito estudado dentro do processo do parapsiquismo, etc. Tal. Agora, sendo um duplo dos objetos, se você carregar, por exemplo, um objeto aí, igual uma arma, já matou muita gente, etc., e levar para o ambiente, aquilo tem um duplo violento, muito sério, que pode perturbar as pessoas. De modo que esse problema de carregar a energia pode fazer bloqueio, uma opção de coisa. É isso aí que a gente tem que estudar. Para você estudar isso, o melhor que você faz é desenvolver mais o EV, o estado vibracional, fazer assimilação simpática e desassimilação simpática. Agora, eu queria falar aqui para vocês, isso aqui é um jornal Vida e Cidadania, da Gazeta do Povo, de ontem, segunda-feira, 14 de setembro de 2009. Tem um artigo aqui da Denise Paro, a nossa Denise aqui, nossa jornalista. Mata nativa convive com mega empreendimentos. Com a beira do Rio Iguaçu preservado, os argentinos conseguiram colher frutos e preparar um cenário ideal para atrair investimento bilionário na atualidade, além de acomodar os turistas que visitam as cataratas do Iguaçu. O condomínio ecologicamente correto reúne 45 empreendimentos, entre hotéis, quadras de golfe e parques temáticos, em uma área de 600 hectares em Puerto Iguaçu. Agora, a Argentina está na frente do Brasil aqui. Puerto Iguaçu está na frente de Foz do Iguaçu nesse assunto. Muito embora Puerto Iguaçu, em relação com Foz, seja uma cidade fantasma. Agora, vocês vejam bem. Ocupações e violência na orla do Rio Paraná. No lado brasileiro, a orla do Rio Paraná não tem hotéis, mas sobram muito mato e barracos. A construção de um restaurante com vista panorâmica prevista para o local está parada. As moradias irregulares são enormes. São 910 famílias que vivem em 5 favelas à beira do Rio Paraná, nos limites com o Paraguai. Lá tem barcos que saem do Paraguai em direção ao Brasil com mercadorias e drogas, quer dizer, lugar de contrabando. Agora vocês vejam bem, os argentinos estão fazendo isso tudo dentro da mata e sem favela, sem nada. Nós aqui não pode fazer porque o negócio tem lá o processo da preservação ambiental, que não sei o quê, mas eles deixam a favela tomar conta. Quer dizer, isso é o Brasil. Isso é o governo aí geral da história toda. Agora, precisa de mudar certas leis que estão aí, né?
Então, veja bem, a realidade incomoda o setor de turismo de Foz do Iguaçu, principalmente a rede hoteleira. Agora, a construção de restaurante, mirante, áreas de lazer e de esporte nas proximidades do Rio Iguaçu e Paraná podia ser feito. Não tem nada disso, por quê? Agora, veja, precisa de trabalhar com o processo da legislação que impede a construção em áreas de preservação permanente. A média tem que fazer 200 metros fora do rio. Quer dizer, eles estão certos, argentinos, nós estamos errados. Agora, é bom a gente ver isso. Ela fez o levantamento. Aqui, ó, Brasil, no Rio Paraná, um auditório público no Marco das Três Fronteiras. No Rio Iguaçu, na Argentina, 45 empreendimentos turísticos. É uma vergonha, né? A diferença é enorme. No Brasil, tem 2 clubes de pesca. Lá na Argentina, tem hotéis, parques temáticos, campos esportivos, restaurantes e teatros. Agora, aqui no Brasil, tem 5 favelas. Lá tem investimento de $1 bilhão. Aqui tem 910 famílias. Agora, aonde nós ganhamos aqui? 18,98 mil leitos de capacidade hoteleira em Foz do Iguaçu. Lá tem 7 mil leitos de capacidade hoteleira em Puerto Iguaçu. Agora, lá tem 3.800 empregos diretos e 2.000 indiretos. Está falando aqui. Tem até um mapa no negócio todo. Isso é o jornal Gazeta do Povo, que você sabe que é o maior jornal do Paraná, que a Denise escreve. De modo que essas coisas é bom a gente lembrar. Quando é que nós vamos melhorar? Quando é que a gente vai ter que seguir a Argentina, que é uma vergonha? A gente vê até no futebol da Argentina, a população aqui é muito maior, é uma vergonha. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês o livro que deve sair lá para dezembro, está aqui. Faz 6 anos que o Alexandre Nonato está escrevendo esse livro, tá certo? Que é a biografia do JK, nos bastidores da construção de Brasília. Agora aqui, ó, eu estou aqui com os originais, vai ser quase 400 páginas, é um livro um pouco maior do que esses normais aí que nós vimos, mas vale a pena ver essa situação. O livro está ótimo, está muito bem bolado. Eu já estou falando para vocês se preparar para dar de presente para os outros em dezembro, que ele deve sair, tá certo? Esse é um livro sério aí da nossa turma. Eu ainda não sei. Tem uma apresentação e vai ter um prefácio. Parece que a apresentação é do Eduardo. Agora o prefácio eu vou fazer para ele. Por isso que eu vou ler o livro, agora que eu ainda não li, né? Então eu vou ler para fazer o prefácio. Vamos ver como é que fica. Vamos ver também se ele admite o meu prefácio. Pode falar. Oi, boa tarde. Eu queria que o senhor falasse sobre os confrontos entre as diversas mundividências. Mundividências. O problema é o seguinte, você pega, por exemplo, uma pessoa fanática em religião, ela tem uma mundividência, né? Você pega um outro que é da ciência convencional, tem outra coisa, e por aí vai. Então, esses conflitos, eles existem o tempo todo. Agora, é necessário fazer os debates sobre esses conflitos da mundividência para a gente clarear os temas, as hipóteses, as pesquisas. Isso enriquece o processo de investigação técnica. É muito importante. Agora, a mundividência, ela é usada demais, a expressão aí, o Weltanschauung, ele é muito usado na filosofia aí do Arlindo, nos processos da ciência, nas abordagens técnicas de pesquisa e outras coisas mais. Tudo aquilo que diz respeito à cosmologia e outras coisas, por exemplo, a astronomia e outras coisas mais, exige essa mundividência. Então, é a visão global, aquilo que precisa. Agora, o que eu procuro dar para vocês e bater na tecla é vocês alcançarem a cosmovisiologia e sair da monovisão da topeira. Isso aqui é um caminho que é a mundividência máxima. Para chegar à cosmovisão, né? Seria Agora, o caminho. você olha lá depois, ó, que está aqui os tipos.
a mundividência mínima, a mediana e a máxima. Certo? Eu Na página li. 85. Aí o senhor coloca aqui em fatologia a percepção do mundo, na 4ª página. Depois o senhor coloca a perspectiva do mundo. Tem o ponto de visão e tal, e a visão do mundo. Eu queria que o senhor conjugasse isso. Então, aí é quase a mesma problema coisa, da né? pessoa estudar o que é que tem. Se você for examinar, essas coisas todas ocorrem com a pessoa, né? A raiz da incompreensão, a concepção do mundo, a percepção do mundo, a perspectiva do mundo. É a forma. O ponto de vista, a visão do mundo, o posicionamento pessoal, o etnocentrismo, a iconologia, o maniqueísmo, tudo isso tem relação. Tudo É um a negócio mesma seríssimo isso aí para estudar. Mundividência é um negócio que todo mundo tem que estudar. Seja o que for, em qualquer área de pesquisa, isso aí tem que entrar. Por causa do processo da visão de conjunto. Todo mundo precisa ter essa visão de conjunto, que é o processo que eu chamo aí do atacadismo consciencial. E aonde também que a gente vai ver que nós temos que viver uma vida por atacadismo e não no varejismo. Temos que ter uma cosmovisão e não uma monovisão efêmera, temporária, que dura pouco. Sim. Só para falar que esse Weltanschauung, ele existe aqui no WISE, né? Aí significa também cosmovisão e mundividência. Mas aqui está falando também que foi usado aí por Platão. Quem se refere a Platão, não que o Platão usou, referindo-se a Não, Platão. esses filósofos todos aí mexeram com isso. Agora, Não é só ele, não é muita gente. é uma Isso é antigo. cosmovisão e a Olha, própria em mundividência. matéria de alemão, uma das expressões alemãs mais comuns é o Schadenfreude e esse Weltanschauung. E aqui no WISE existe até como se pronuncia. Pronuncia então do jeito que o está falando. Weltanschauung. Weltanschauung. Pois é. Está escrito aqui. Você está de acordo? Pronuncia aí para ele, vai. Pronuncia Está aí. escrito aqui no WISE. Tem Sovaldo, eu acho que é um J. pouco Ele mais. colocou o V antes aí da coisa? Colocou o V? Weltanschauung, com um J, um Weltanschauung. som de J. Tem uma ênfase maior no A. Hein? Weltanschauung. Pois é, isso aí está errado, não tá, não? Essa pronúncia aí não está das melhores, não. Aqui o Asa arranjou, não está das melhores. Pois é, não, ela é alemoa. Ela é alemoa. Tá certo. Agora, ó, qualquer coisa é só vocês falar multividência, tá certo? Tá legal, tá? Fica mais fácil, tá certo? Que essa palavra é sinônimo da mundividência. Né? É. Sinônimo. Agora eu coloquei mundividência, eu não quis colocar Weltanschauung. Entende? Faz parte do serviço. Chamar Agora, tem atenção. a mundividência, ela tem o sentido de cosmovisão. Né? Pois é. Essa E cosmovisão é o que interessa. é o que interessa. É o que interessa por causa da evolução. E o Weltanschauung aí também é sentido de cosmovisão. É o que interessa. Eu acho que isso aí nós esclarecemos bem a situação e vocês nunca mais vão esquecer disso. Muitos, às vezes, nem ouviram falar muito nisso, então a doravante já sabe. Quando vê, escrever, escutar, já vão ter, né? Alguma coisa. E é muito importante estudar isso dentro da cosmovisiologia, que é a especialidade aí. Outra coisa, esse verbete tem 10 máximos, está fácil de ver as coisas. É pequenino, mas resolve o problema. Pílula de vida do Dr. Ross. Ele mostra bem a realidade dele. Só esse jogo aqui, ó, de palavras que a gente tem aqui para mostrar o processo da concepção do mundo, não é fácil. Professor Valdo, Sim. na fatologia, na segunda linha de baixo para cima, aí tem a palavra cosmonomia, que está com N. Cosmonomia. Está faltando o M aí. Pois é nomia isso aí. Lá eu acho que já está. Eu vou olhar depois. Cosmonomia.
Mas pode falar. Queria que o senhor falasse, né, da imundividência, né? O que leva uma pessoa a ter essa imundividência? É o pessimismo por algum fracasso e a pessoa começa a olhar o mundo com olhos escuros, né? Escurece tudo. Então a gente só vê o lado pior da história. Tem muita gente. A pessoa do contra, aquele que não toma sal de fruta, né? É isso aí, o homem do contra. Também é esse que vê tudo pior. Entende? Existem essas coisas. Agora, eu criei essa palavra aí para mostrar, né? A imundividência, quer dizer, o cara é imundo, ele só vê o imundo. É o povo que só vê lixão, onde ele aparece. Agora, nós precisamos de ver o lixo, mas precisamos de ver também a coisa melhor, né? E quando for possível, sempre colocar a coisa melhor na frente do lixo. Agora, esse povo não, eles colocam o lixo na frente da coisa melhor. Isso aqui é o X. Você vai ao deserto, aí você acha um oásis. Vamos ressaltar primeiro o oásis, depois você fala no deserto. Muito embora tenha muito mais deserto que oásis. A vida humana às vezes é assim. Mas nós não podemos estar com óculos escuros o tempo todo. Às vezes o sol amanhece, é uma beleza. Agora nós estamos vivendo já uma verdadeira primavera, aí, ó, tudo limpo lá fora, tudo claro. Verde, flores, frutos. As amoras estão caindo. Né? Esse ano, segundo o Roberto, vai ter muita laranja, porque o povo já viu, né? Está cheirando demais, as laranjeiras estão cheirando demais aqui. Está incomodando as pessoas, já levaram até gente lá para levar o focinho e dar uma cheirada de cachorro. Chega lá para cheirar o... Agora, a flor de laranjeira é um bom cheiro, né? Isso aí é uma coisa boa. O povo gosta, as moças gostam. De modo que é isso que a gente tem que ver. Como diz aquele cara, foi passando e viu um cachorro que estava se desfazendo. O cadáver dele estava tudo podre, e fedendo, etc. Tal. Aí o outro viu e falou assim, mas você viu os dentes, que beleza, branquinhos, os dentes do cachorro. Então veja, existe, como é que chama aquela moça que é especialista? Pois é, existe os polianos, né? Tem de tudo. Tem que ver isso. Então, o meio termo dessa situação, mas pendendo mais para o melhor, é que é o melhor na vida. A gente tem que ver tudo. Você está querendo? Na página 84, primeira frase ali, sinergismologia. Aonde está isso? Página 84. Sim, o quê? Sinergismologia. A sinergia. A identificação das realidades sinérgicas. O senhor se refere à percepção de todas ao mesmo tempo? Não, depende do seu gabarito. Qual é o seu fôlego? Você cheirou as flores de laranjeira? Aí começa por aí. Como é que é a sua percepção? O problema é esse. Agora, professor, diferencia para mim, em termos de detalhe, a questão da cosmovisão e da mundividência. Onde é que elas são sinônimos e onde é que elas se diferenciam? A cosmovisão, do jeito que eu falo, ela transcende essa mundividência. A maioria das coisas que se fala sobre mundividência, o Westphal, ele diz mais respeito ao processo da vida humana, nessa dimensão. É assim que o povo vê. Agora, a cosmovisão, nós já chamamos a atenção para a multidimensionalidade. Então, já não é uma visão do universo físico apenas, mas é do cosmos em si. Entende? Então, essa é que é a cosmofisiologia que a gente fala aqui. Então, é preciso de ter parapsiquismo para a pessoa ter entendimento disso aí. Senão é difícil. A mundividência, então, ela estaria focando as diversas realidades físicas. Ou mais agora, de conectadas ao qualquer físico. maneira, a rigor é a mesma coisa, né? Um pode ser sinônimo do outro. Só que tem que a mundividência que nós falamos é a omni, é a total, é a máxima, é a absoluta, é tudo que existe no cosmos, em qualquer dimensão.
Então, o problema nosso é a gente começar a ter uma cosmovisão mesmo com esses olhos aqui que a Terra vai comer e que não enxerga muito. Você entendeu? Desde já, né? Então, é o chamado. O ideal da mundividência é a gente ver tudo pelo terceiro olho. Tá certo? Isso é que seria o ideal. Então, por exemplo, a rigor, o ideal na mundividência é o fronto chakra. Agora, isso aqui, ó, é um serviço para o acoplamentário. O acoplamentário mexe com a mundividência. Só que tem que é o início do princípio do começo da mundividência, que é a clarividência. É por aí que a pessoa vai transcender os limites do horizonte físico. Ponto de partida, então, seria o desenvolvimento aqui do frontal chakra. Entende? O complementar é uma saída. Ok. Não há dúvida. Professor, aqui. Na linha mais ou menos do que a Fábio perguntou, na exemplologia, o professor fala lá sobre a mundividência mediana e fala a questão da cosmologia. O professor acha que é necessário para que a pessoa vá da mínima para a máxima, que ela passe por essa visão da cosmologia, ou isso seria não é necessário, não seria necessário? Aí eu não ponho a mão na cumbuca em matéria de consciência. Tudo é possível, né? Há consciências que são diretas e outras que precisam de estágio. Tudo depende do que se passa. Agora, outra coisa também, uma pessoa que fez curso intermissivo, se tiver o nível desse curso intermissivo, e qual o nível de retrocognição, de rememoração que essa consciência tem do curso intermissivo. Com isso, então, a pessoa queima etapas. O processo aqui é de etapas. Né? Tem pessoas que queimam etapas para tudo. Elas vão direto aos finalmente, ela não tem prolegômetro. Agora, tem outras que não. Cada etapa ela tem um prolegômetro correspondente à etapa. Entendeu como é que é? Então, ela vai parando aos poucos. Mas ela chega lá. Às vezes, esses que andam mais assim, por etapas, com calma, atingem melhor o objetivo do que o outro, porque o outro pode se precipitar, ficar com euforia, sabe, entusiasmado, isso joga tudo no buraco. De modo que o ideal é fazer a coisa bem feita, devagar e sempre. Às vezes, professor, em algumas obras, por exemplo, do Espiritismo, a gente vê a Consciex lá, né, na obra psicografada, tendo uma abordagem de vida que ela teria, vamos dizer, uma mundividência mínima, mesmo estando no extrafísico e... mas isso aí não está longe da realidade, não. Porque as pessoas não mudam. Elas dessomam, continuam sendo do jeito que elas são. Pensa bem. Outra coisa, está cheio de parapsicótico pós-dessomagem. São bilhões. Outra coisa, esse com os réus. Você sabe que hoje eu dei uma entrevista para o nosso Tom, lá de Jundiaí. Aquele que tem o tom acertado, da televisão, que tem o programa dele lá sobre consciência, etc. Tal. Agora, foi mais de hora de entrevista, etc., o programa dele. Ele então me falou que lá, um dos livros que eles mais leem da conscienciologia é o Homo Sapiens Reurbanizados, que interessa muito a eles. Porque eles estão estudando a paracidadania, que é a cidadania multidimensional da história, e maior, mais ampla. Então foi preciso explicar alguma coisa sobre o Homo Sapiens Reurbanizados, a reurbanização, a Reurbex, e a situação toda, como é que foi? Para ele lá, para falar no programa, para dirigir lá para a turma de Jundiaí. Né? Agora, esse programa dele é acessado por muita gente, até no exterior, em diversos países. Ele recebe lá os dados. Pois é. O negócio dele é amplo, grande. Ele é muito bom, é muito detalhista, vê todos os detalhes, tecnicamente falando, ele é o máximo. Muito bom. Professor, então se a pessoa pode ter uma mundividência mínima, mesmo tendo algum parapsiquismo, claro que aí eu não estou considerando o parapsiquismo avançado, por exemplo, até na condição de consciex, tendo uma visão talvez da própria vida diferenciada, ela pode ter uma mundividência mínima. Então qual é o atributo, o que é que diferencia? Ela pode ter extrapolacionismo, mas ela não vive daquilo, ela não é profissional, ela é amadora. Ela tem as coisas de vez em quando, isso não...
tudo que é de vez em quando e tudo que você tem que fazer muito esforço, você ainda não domina. Então isso aí é secundário. É aquilo que eu falo, o cantor bom é aquele que canta sem fazer careta. Entende? Então, e qual é o atributo então que vai definir mesmo para a pessoa ela ter essa mundividência máxima? Aí eu acho que aí o melhor é o FIEX, né? O FIEX liquida quiz. Vamos falar da definitiva, porque na UFIEX a gente... Não, eu estou mandando para o escambau, muito embora o Mário não esteja aqui, eu estou usando a técnica do Mário, mandando aí para o escambau o assunto, entende? Professor. Às vezes é necessário. Professor Valdo. Mas o que você acha? Tem lógica? Agora, é lógico, a pessoa às vezes ela já começa a ter isso, muitos de vocês já têm. Já estão vendo a coisa, quando fala num assunto que a pessoa já tem, assim, já ampliou aquilo que você falou, isso aí já mostra a mundividência funcionando na cabeça, é a cosmovisão. Agora, a cosmovisão é um assunto que eu falo aqui, às vezes, em seguida, assim, a semana inteira, né? Depende do que é. Porque é necessário, essa é a fase que nós estamos estudando mais cosmovisão. Você lembra que eu falei que ia trazer uns verbetes, aquela coisa toda de propósito sobre isso e tal? É porque, até só para complementar o assunto todo, no meu caso pessoal, o que me ajudou muito foi tanto os estudos da intrafisicalidade, personalidades, o mundo, a história, esse tipo de coisa, quanto os estudos da cosmologia, que eu estudei astronomia no curso de física, e agora eu sinto, quando eu estudo o parapsiquismo, a conscienciologia, isso tudo toma um outro patamar. Mas sim, isso dá uma sensação que ficaria monocrônico também. Lá hoje, na televisão, está me falando que ele chegou à conscienciologia, igual muitos que eu conheço aí, por causa do princípio da descrença. Ele falou que conhece um monte de gente que apareceu por causa do princípio da descrença. Porque o princípio da descrença também, ele mexe com o orgulho do povo, né? Mexe com todo mundo. O negócio é chateia. Ele, sabe como é que é? Ele dá uma alfinetada em todo mundo, né? É terrível. Eu comecei a falar para ele, olha, o princípio da descrença é importante, porque é muita gente que está aqui comigo por causa do princípio da descrença, que é a base de tudo. Aí eu tive que explicar o que era o pulso permissivo, a situação toda, né? Para ver como é que é. Mas agora, veja, o princípio da descrença leva a pessoa para a mundividência do jeito que nós falamos, dentro da cosmofisiologia, ela vai para a máxima, em pouco tempo. Então ele queima etapas. Essa personalidade queima etapas. Entende? Isso é importante também. Pode falar. Aqui na página 83, em parafatologia, na segunda linha, o senhor está falando aqui, o parafato de quando mais antiga a retrocognição, menor era o mundo pessoal. Essas percepções que o senhor estava falando aí com relação ao acoplamentário, é um exemplo dessa... Entendi. A coisa, a pessoa vai chegando lá pouco a pouco, né? Ela vai vendo as coisas. Vai ter a visão e vai... O que dá pena você ver aquela pessoa que ela tem uma certa avidez, uma aspiração muito grande, uma vontade óbvia de entender tudo que a gente fala. Você põe energia nela, não sente nada. Então, há um bloqueio nessas pessoas, assim, de tipo casca grossa, que a gente tem que ter mais paciência, trabalhar com elas, com calma, isso demora. Mas agora, ó, tudo é possível. Se a pessoa tem interesse, se ela tem vontade, ela quebra todos os padrões jurássicos. Você está entendendo? Vamos dizer, crocodilianos, reptilianos. Você está entendendo? De tudo quanto é tipo. Então, isso aí é muito importante. A pessoa, então, que aparece aí, você olha para ela e fala assim, é um cromanhon. Ela pode virar uma sábia. É questão de 1 ano de vida, como você fala, mais 1 ano de vida aí. Entendi. Parece tudo é possível. Outra pergunta aqui. Gosto muito de pesquisar. Tenho lido alguns livros escritos, publicados por editais. Mas pediria ao senhor que nos ajude a identificar algumas leituras relevantes. Segue alguns autores cujas obras tenho obtido e começado a ler. Helena Blavatsky. Olha, ela é boa, mas agora é bom só do ponto de vista histórico. O mais eu não vejo muita coisa mais não. Seria bom você ler aquele dicionário que tem a partir dos processos dela, que lá tem conceitos interessantes, avançados, mas do ponto de vista histórico.
Swedenborg, é bom se você quer ler, se você é bom de inglês, leia o Diário Espiritual dele, Diários Espirituales. Esse aí vale a pena ver, para você ver como é que era ele com as projeções. No diário dele tem lá a agenda do processo da projeção. Charles Leadbeater, esse nosso amigo, tinha muita bobagem na história, tem umas coisas bonitinhas, e tem livro dele que é bonito para a gente ver os chakras, etc. Tal. Mal mais, está tudo superado. A Anne Besant era a pessoa das mais inteligentes desse povão todo aqui, ó, que você está falando aqui, ó, em matéria de mulher. Essa mulher era na cabeça. Mas agora também, ela estava presa ao processo da teosofia, ela não caminhou muito, não fez muita coisa. Robert Krukwall, se você quer ver tudo sobre projeção do ponto de vista da pessoa que é ligada ao Evangelho, você lê o Robert Krukwall. Ele vale a pena sobre esse aspecto. Ele fala e ele reproduz mais ou menos 758 obras sobre o processo de projeção. Entende? 758. Mais ou menos isso. Agora, vale a pena ver os livros dele. São todos também no original em inglês. Esse homem, ele era paleobotânico, era um cientista. Ele estudou muitos processos disso. Mas ele, por exemplo, achava que a gente não podia estar fazendo a projeção para a gente, que isso era condenado. Quer dizer, um boboca. Do ponto de vista da cosmovisão, da mundividência, ele era fraquinho. Mas o homem foi um gigante em matéria de estudar a projeção dentro daquele nível, daquela época dele. Foi um gigante. Agora, Evans Wentz, esse cara é fraco. É muita bobagem, é só processo histórico, muita briga entre eles. O Silva Maldon, esse aí é o que começou a história, que foi o primeiro livro falando sobre projeção, para estudar a parte histórica, é importante. Ernest Botsan, esse tem livro, desse povo todo que falamos até agora, é um dos mais sérios que tem aí, porque ele fez uma série de monografias, um monte de livros sobre o processo parapsíquico. Olha, por exemplo, os fenômenos no momento da morte. Vale a pena ver esse livro. Agora, eu quero lembrar que o Ernest Bolzano, ele teve 255 fontes sobre projeção consciente. Era mais ou menos um terço do Robert Krukwall. É que o Krukwall viveu depois dele. E eu publiquei de cara em 1907, mais do que o Krukwall. Hoje nós temos muito mais do que isso. Isso falando só sobre projeciologia. Robert Monroe, ele é ótimo, mas é também dentro daquele processo. Esse aqui é mais da área do processo de engenharia e da eletronáutica. Ele, muita coisa, não entendia nada. Ele descreve coisa no livro dele sobre assédio, mas ele não vê que é assédio, ele não entende daquilo, não é do métier dele. Mas ele nos ajudou muito fazendo a expansão da ideia e o chamamento das pessoas para o assunto da projeção. Ramatiz tem coisas interessantes para a época, que ele fez uma divulgação da opção de ideias, mas ele não serve porque está cheio de besteira muito grande. Os negócios do planeta Marte, uma opção de bobagem, tem muita bobagem no meio disso. Tem coisa séria, mas tem bobagem. Por exemplo, uma das coisas mais sérias que ele vídeo publicado, dele falar, etc., tal, que ele queria, era sobre projeção. Mas o médio dele acabou, não saiu nada dos livros, eles não conseguiram fazer isso. De modo que, eu estou mostrando aqui essas pessoas aí, ó. São 10 pessoas que ele falou, 10 autores da história. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a maioria disso aí hoje, tudo, é um processo histórico, né? Já passou, né? Nós já estamos um pouquinho mais na frente disso. Se a pessoa acha que a gente não está, leia lá e depois vem discutir com a gente. Vamos debater os assuntos. Vocês vão ver que a gente dá o soco na cara e a fratura exposta da impactoterapia. Vamos ver o que dá. Hoje nós temos mais acervo, temos mais bibliografia, temos mais argumentos, temos mais tudo na mão. Mas eu estou trabalhando com isso faz mais de 60 anos. Se vocês marcarem que aos 14 anos eu sabia o que eu ia fazer, eu estou com 77, são 63 anos, tá certo? Agora, em 60 anos, aí não brinco. Você está com a mesma ideia?
Quer dizer, eu sou um cara monoideico. É preciso os psiquiatras examinar se eu não estou doido. Quer dizer, é muita ideia fixa. É muito tempo a pessoa pensando no mesmo assunto, Será que eu estou doido? De modo que venha de debater isso também. Vamos ver se eu estou doido, vamos fazer o exame. Né? Tudo faz parte. O nosso negócio é de debate, antes de mais nada. O problema é de refutação. Agora, vamos estudar. Se você nunca leu esses autores, leia. E vê se eu estou com alguma razão ou não. Vamos discutir o assunto. Você quer falar? Na polinomiologia, página 84, o polinômio começa com a automemória. Automemória, autocognição, autorreflexão, mundividência. Isso. E aí, assim, eu estava, desde a hora que eu peguei o verbete, eu estava achando que mundividência tinha a ver com memória por causa do banco de dados. Pois é, mas começa com a memória. Começa com a Agora, memória. eu te digo, qualquer conhecimento, depois de um termo, você não precisa de memória? Precisa. Veja bem o que eu estou falando. Qualquer conhecimento da pessoa, se tem 2 ou 3 ideias juntas, quer dizer, 2 ou 3 termos juntos, você precisa ter memória. Precisa, pois é. Então, aí quando eu vi na fratologia, na quarta linha, a raiz da incompreensão, eu tinha achado que a raiz da compreensão poderia ser da memória também. Em parte, eu tinha uma pergunta que me veio essa madrugada aí, que é a seguinte: se a gente perde ou não dados na aula memória, porque até onde eu aprendi, porque eu fiz a relação com o cérebro físico, entendeu? Porque tem uma teoria que diz que o esquecimento... Existe uma perda que é pior que as outras. Eu já quero te falar já na frente. Que é o seguinte: é a hora que você fica entusiasmada com determinado assunto recente, aquilo então começa a entrar e camufla o assunto antigo. Você perde a memória. Perde a memória. Então dá hipomnésia. Sim. Você está entendendo? A hipomnésia setorial, específico daquilo que tem. Porque, assim, ó, pelo que eu estudei, né, do cérebro físico, tem o esquecimento, que é, às vezes, por causa de vários motivos, mas tem um que apaga mesmo o engrama, aquilo apaga mesmo. Apaga tudo. Aí eu falei assim, se tudo aqui é simulacro de lá, o paracérebro deve ter isso. Não tem mais disco rígido. Não tem. Acaba com o disco rígido. Então, uma das raízes dessa incompreensão não pode ser isso? Não pode ser esses buracos de memória? Mas isso aí é apenas lacunas. Agora, o processo não é lacunar. O processo é mais emocional que faz isso. O lacunar funciona, mas o emocional é mais ascendente. Mas esse esquecimento emocional é uma coisa que fica reprimido, depois ele pode voltar à tona. Volta, mas o que eu vejo é o seguinte: a volta enquanto nós estamos aqui é mínima. Ela só volta depois. Depois da ressoma. É na intermissão. Por isso, e eu tenho uma prova disso. Por que é que as pessoas não chegam a 90% de recuperação do espanto? Porque tem essas Esse negócio de lacuna então, é mais sério que a gente está pensando. Agora, o problema não é só por exemplo, eu estudo muito o meu processo de memória. Sempre foi assim, né? É um dos traços que eu sempre achei. Sem memória, eu não podia fazer nada que eu faço. A pessoa não tendo memória, acabou a personalidade. Não tem mais nada. Ela não funciona. Eu não estou falando, não é só mental soma, não. Sim, é tudo. Sim, é tudo, a vida. Praticamente a vida foi embora, acabou, virou o cadáver. Ou seja, operação bambu, como eu chamo. Quer dizer, entendeu? É aquele negócio do bambu vestido. O cara que não tem memória. Por exemplo, meu pai teve Alzheimer, então quando ele tinha falha de memória, ele tinha assim os pratos na frente, ele não sabia o que fazer com o prato, falta de memória. Então sem memória você não faz nada. Não faz nada. Agora, o que é que se passa nessa questão? Eu sempre examinei isso muito. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu tinha dificuldade, mas hoje eu já sou melhor da história, era no meu almoxarifado mental, mnemônico, da memória, eu não queria colocar nada que eu fiquei sabendo, mas que não me interessava. No entanto, aquilo se impunha, fazia questão, ficar do povo com quem se convivia. Então, por exemplo, uma piada, um negócio secundário, aquilo que eu não serviria para eu usar como um bordão didático, entende? Um calço didático, alguma coisa, uma muleta didática, não serve. Então eu queria expulsar aquilo. Então vocês vão notar o seguinte:
meu esforço foi enorme para esquecer as piadas que eu via. Porque no meio universitário, por exemplo, piada é o que tem mais, né? São brincadeiras um com o outro, com a moça, isso e aquilo, tal. E eu queria esquecer aquilo para alocar um local para as minhas ideias técnicas. Você está entendendo? Agora, eu ali em crescimento, aquela coisa toda. Eu lembro de 1948, 16 anos, eu cresci 1 centímetro por mês. Aquilo era um problema, minha cabeça crescendo, o corpo, a calça ficando pega-frango, quer dizer, começou a vir para a canela, aquele negócio todo, tinha que mudar a roupa, aquele troço não era fácil. Você pensou, uma pessoa crescer com maior consciência, 12 centímetros no ano, dá um monte de coisa. As janelas ficam mais baixas, você está entendendo? Tudo você vê, você chega para a pessoa, o que houve com você? Então você tem que saber interpretar, porque o negócio é com você, não é a pessoa que mudou. Então, tudo isso mexia no meu processo mnemônico nessa ocasião. Eu já era muito preocupado com memória. Agora, por que eu era preocupado? Devido ao meu irmão, que era epilético, eu via que o problema dele, que ele desesperava, é porque ele não lembrava das coisas. Uma inteligência absurda. Até taxífico ele era. Mas não fazia. A hora que ele queria juntar as coisas, não lembrava o que era. Aquilo, já pensou, né? Outra coisa, fez odontologia, se saiu muito bem, mas o esforço desse rapaz para chegar nisso, eu vi aquilo, me dá uma pena. A gente tem que estudar mais isso para ajudar um processo desse. Foi por isso que depois eu fui estudar o negócio dos epiléticos, de Somaro, aquele negócio, sabe como é que é? Tudo é problema mnemônico. Porque a epilepsia, ela vai em cima da memória, liquida com tudo. Então, a minha preocupação, sabe qual é? É que nessa vida eu tenho o cérebro com um problema de memória. E a minha esperança é que quando eu pegasse um outro cérebro, que eu pudesse ser melhor de memória. Mas aí eu fiz essa comparação, que pode ser que o paracérebro tenha esse problema também. Não, o problema aí, a pergunta cretina é essa. A sua, vamos dizer, amnésia parcial, ela tem base no seu paracérebro ou nesse cérebro? Agora, a maioria dos que eu vejo aqui da turma que fez curso intermissivo é no cérebro, não é no paracérebro. Então você vai recuperar na segunda versão. Essa que é a regra. Agora, o que é engraçado é que a gente já pode ver e dar prescrição dessas coisas todas com o nome nos lugares, né? Igual essa que eu estou dando. Você vai recuperar toda a sua hipomnésia, vai acabar quando você passar na segunda versão. Mas, Valdo, já tem os nomes para tudo. Se é no cérebro, se é no cérebro, você lembra quando eu te fiz essa pergunta essa semana mesmo? Aí você falou para mim, não, isso aí a gente até pode, por causa lá do quarto escuro, alguma coisa que você já bloqueia. Isso. Esse caso, quando é o quarto escuro, foi o paracérebro. Não, mas o caso que eu estou falando não é esse, não. Esse aí é de uma memória maior. Quase sempre isso aí, às vezes, está mesmo, a sede é a paragenética, é o paracérebro. Então, nesse caso, é muito mais difícil de recuperar, porque o cérebro não permite. Ele trava, ele é um travão. Porque ele está faltando elementos. Veja o que começou a acontecer comigo. Eu comecei a tomar o remédio, ele não mandou a proteína para aquele que precisava, eu comecei a esquecer uma palavra ou outra. Isso para mim é uma de morte. Isso é uma dessom. É uma bala de metralhadora. Você está entendendo como é que é? Eu falei assim, não, isso não pode. Aí eu comecei a ver. Eu tomei o remédio 10 meses. Eu agora estou começando a recuperar alguma coisa. Só para encerrar aqui. Agora, o que é que se passa? Eu lembro, eu ainda não perdi ideia nenhuma vocábulo, nenhum termo, nenhum processo. Mas veja, eu demoro a lembrar. Isso não é comum comigo. Comigo é tudo na ponta da língua. Meu processo mnemônico de retenção e de consulta sempre foi instantâneo. Eu perdi isso do ano passado para cá. E assim, só para, assim, nessa tentativa de fazer com esse cérebro físico para fixar na aula memória porque eu não tinha essa preocupação, sabe? Eu achava que tudo que eu vivesse aqui e aprendesse já estava fixado lá na aula memória e na paracérebro. Mas agora eu estou vendo que não é bem assim.
Então, assim, a técnica do detalhismo e da exaustividade seria uma técnica para fixar lá em cima. Todas essas técnicas ajudam demais. Uma outra coisa, na questão da memória, você lembra, um dia desse nós trouxemos aqui um verbete sobre o processo da memória, que eu dei uns exemplos, aqueles nomes que eu dei, etc., a terebintina, etc., da manga. Tá. Tá entendendo? Essas coisas, tudo isso aí é importante. Porque tem que fazer esse exercício, não é só por causa desse cérebro físico, é por causa do... É de tudo. Outra coisa, quando você começa a recuperar determinadas palavras, você ganha de bônus outras. No processo de recuperação. Você está entendendo? Nunca ela vem muito sozinha. Ela, às vezes, vem com o setor dela todo, o grupo. As palavras, de modo geral, elas formam um grupo, você sabe disso. O processo da especialidade, você acordou, tudo isso existe. Professor, eu queria falar um pouquinho sobre a profissionalização da questão evolutiva. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui de uma consciência intermissivista. Então, vamos lá, a pessoa faz a TENEPS, tem a sua escrita 2 horas por dia, faz pesquisa mais 2 horas por dia dentro da questão da escrita, atende o trabalho de forma autônoma, né? Faz 2 dinâmicas, vamos dizer lá, uma de recinto, outra de parapsiquismo, tem o voluntariado ativo mais ou menos umas 10 a 12 horas por semana, tem um nível razoável de argumentação e de vez em quando dá umas aulinhas de conscienciologia. Aulas, de conscienciologias. Aulinhas no sentido de ser poucas por mês, né? O que essa pessoa precisa... Aonde é que é o foco? Ela segue nessa linha? Que faltou uma coisa. É isso que eu queria perguntar. O que está... Vocês não viram o que é que faltou? Faltou o CPC. Ela não falou de CPC. Você ouviu? Eu estava de olho para ver. Argumentação razoável, já está. A vovozinha, aqui. Código pessoal de cosmoética. Não, senhora, que isso? Mas a linha... Está faltando o CPC a segunda vez. A primeira foi o que você falou, faltou. E agora, nesse argumento, faltou o CPC. Ok. Então, vou acrescentar isso aqui. Coloca o CPC. Ok. A coisa mais séria é isso. Em primeiro lugar, ponha isso. Tá. Porque com o CPC, aquilo vai irradiar de uma maneira cosmovisiológica. Professor... Tem lógica isso que eu estou falando? Tem lógica para você, Margarida? Tem para você? Algum outro aspecto, além da questão da cosmoética, que eu vou acrescentar, seria o 9º item. Algum outro aspecto que o senhor vê aí dentro dessa linha de trabalho, linha de atuação, que tem que ser ampliado? O processo é dominar o estado vibracional bem, através disso, trabalhar com energia, fazendo aquilo que eu falei aqui com aquela resposta. Olhar bem a assimilação e desassimilação da energia. Porque não adianta nada a pessoa ser dedicada às coisas se ela não dominar a energia. Vem um assediador do passado, descobre que ela está fazendo aquilo, trava tudo. Ela não sente energia, não sente nada. Pronto, acabou. Então, é bom pensar na energia. Lembre-se, essa vida é uma vida energética. Estado vibracional é a gazua, a chave geral das portas. Pensa nisso. Professor, ainda sobre o assunto do esquecimento que a Rosa se referiu, me lembrei do Jorge André, uma leitura bem mais simples do que a que o senhor fala. Mas para entendimento do nosso cérebro aqui, quando ele fala da questão do inconsciente profundo, é justamente esse abismo, né, memorial. O profundo, isso é bobagem. O processo é a paragenética. É a holobiografia da pessoa, a holomemória. Esse que é o inconsciente profundo. Mas ele não chega por perto. É isso que ele está falando, não. Está falando justamente isso. Pois é, então, isso, eu falo assim para o entendimento, porque o Jorge André ele faz gráficos. Para quem tem dificuldade de entender a questão dos vários níveis do consciente, inconsciente, consciente mais próximo ao consciente e inconsciente profundo, ele tem esse gráfico todo. Então, é mais fácil de entendimento, né? Mas agora eu não acho que isso resolva, não. Se resolver, você estaria usando essas palavras o tempo todo. O que eu falo de inconsciente são que essas pessoas são inconscientes. Esses aí. O senhor não acredita que existe? O Freud acredita não se fala que acredita, mas Ele descreve o processo de projeção lá com outros nomes, querendo explicar aquilo. Ele nunca vai explicar. O cara saiu do corpo, fim de papo e acabou.
tem jeito. Essas Agora, Jorge divisões André, ele era não fixo, tem. eu conheci bem ele. Ele era fixo na questão de Allan Kardec, defendendo aquelas coisas desse jeito, não dá. Na ciência, se nós começarmos a fazer uma pesquisa com a priorismose de alguma coisa, nada disso dá certo. Não termina bem nunca. Entende? O cara que está fazendo ciência, que fala que está fazendo ciência, com o nome espírita, não dá. Foi isso que eu falei com o Lacerda, com os negócios dele, ó, deu no que deu. As coisas dele não caminharam tanto do jeito de ver. Mas se a gente fizer uma comparação... Ele é bom, o outro também era bom, é gente bem intencionada, tudo, mas o que vai fazer? Professor, uma comparação Boa intenção e boa dele... vontade, o cemitério está assim, gente que morreu mais cedo, prematuramente. Não, tirando da parte espírita, eu falo os gráficos de maneira científica. Não, sempre ajuda. Agora, fazendo uma comparação, não sei se é mecanismos da mediunidade ou evolução em 2 mundos, que o André Luiz também coloca esses vários níveis do cérebro, né? De coisa para mostrar então, a evolução. Também tem um posicionamento. Então, o de André Luiz está mais Mas agora, profundo. no caso é que lá, a gente queria explicar muito essas coisas. Não tinha espaço, foi por isso que eu caí fora. Se eu vou ficar dando curso para pré-maternal a vida inteira, bolas. Eu mesmo preciso de um curso, pelo menos secundário. Eu preciso. Não posso ficar na pré-maternidade o tempo todo. Não tinha espaço para isso. Compreensão, né? A gente tem que tomar atitude. Né? Aquela questão que se refere aqui. A incompreensão de muitos limita outros. Agora, né? a propósito, o livro da antimaternidade da nossa amiga saiu, eu devo trazer ele aí amanhã ou depois, que eu vou ler agora, que ela trouxe para mim hoje, a Jaqueline. Tá uma beleza o livro, a capa toda bonita e tal, lá da editora Rama. Vamos trazer. E, professor, ainda eu queria que o senhor abordasse um pouco mais dessa questão dos lapsos, enquanto está havendo a crise da epilepsia. Esses lapsos que são perdas de memória, esses momentos fisiológicos. Eu vou repetir para você o que é que eu acho de tudo isso, as coisas que eu estive examinando e quis até sentir para ver como é que era a coisa. O problema da epilepsia, a coisa pior que tem, é a aura, quando a pessoa começa a reviver aquela crise que desencadeia o processo da irritação neurológica que dá as crises tônicas e clônicas. Então, veja, isso é horrível, que a pessoa vê que ela está no inferno, aquilo é definitivo. Temporariamente, ela entra dentro de um pesadelo que é muito pior do que o pesadelo da febre de 42 graus. É um troço horrível, isso aí. E outra coisa, essas coisas ocorrem quando há débito. Quando há débito daquela pessoa com a outra. Então, vem a cobrança, aquela cobrança desencadeia o processo, a pessoa revive aquele surto, aquele ataque, aquela crise. Isso é horrível. Agora, o problema é esse. Na hora que ocorrem as crises tônicas e clônicas, o negócio, você está entendendo? Isso mexe no cérebro inteiro. Dá uma irritação no processo neurológico. A memória ela é distribuída em várias áreas do processo. O povo, tem gente que acha que é só no lugar, que isso é besteira. Ela é distribuída dentro do problema dos 2 hemisférios cerebrais. Tem até memória organísmica que diz respeito, por exemplo, ao cerebelo. Então, numa condição dessa, isso tudo fica caótico. Dá uma anomia interna. A pessoa não lembra de nada. Então, por exemplo, a pior coisa que tem é a hora que a pessoa tem uma crise gramal, as contrações tônicas, etc. Você tem que segurar a língua para aquilo não ir, etc. Ver a situação toda, a pessoa baba, aquele processo todo, que essa é o gramal. Nesse caso, a memória da pessoa ali, ela não vai lembrar de nada que se passou naquela crise. E outra coisa, a memória dela vai embora para o espaço. E aquilo afeta toda a memória geral dela durante alguns dias. Ela não recupera. E outra coisa, nunca ela vai ter a memória do jeito que havia antes da crise. Se as crises forem subentrantes, por exemplo, uma depois da outra, hoje teve uma de tarde, de noite teve outra, ou na outra manhã teve outra, isso aí então liquida com o processo da memória. Ela vai ficando cada vez mais desmemoriada. Aí dá mesmo a amnésia.
Amnésia é quando não tem memória mesmo, está faltando. Nós não chamamos, a gente chama hipomnésia. Quer dizer, com uma parte da memória que foi embora. Agora, quando o negócio é subimplante, essa hipo aumenta. Então a pessoa não tem mais memória. Então ela não fixa as coisas. Aí isso vai prejudicar tudo que a pessoa tem em matéria de talento, de dom, de potencial intelectual dela. Então, todos os atributos mentais somáticos vão para o espaço. A associação de ideias dela vai ficar por buraco. O juízo crítico vai ficar prejudicado. Por quê? Ela quer juntar as pontas, ela quer juntar os elementos que ela conhece, que ela já vivenciou. Ela não consegue juntar isso, porque ela não tem a memória para pôr. hiatos, né? Cheia de hiatos. Agora, então, precisa da gente ver como é que é isso. Por isso que eu quis sentir para ver como é que era o processo do meu irmão, do povo que sente isso. Entendendo? Para ver isso aí, para ter essa noção da situação, como é que é. Agora, a pessoa recupera isso com o tempo. A gente não precisa de exigir que ela vai recuperar uma memória de elefante, não é isso. Mas ela recupera uma memória de elefantinho. Ela já começa a ter alguma coisa, tendo daquilo que não tinha de modo algum. Ela preenche certas lacunas mnemônicas. Mas agora que o negócio afeta profundamente, afeta. Uma outra coisa. De modo geral, em matéria de faculdade intelectual, uma das que mais tem instabilidade é o processo mnemônico. Raramente você vai encontrar uma pessoa que tem memória mesmo para lá dentro. A maioria falha, tem muita falha. Professor, a gênese, a causa inicial, então, no caso, mais extrafísica. O cérebro pode já haver danificado, no caso dele já ter tido em outras vidas, esse mesmo processo. O paracérebro é que vem. Se há uma parapatologia, que é do paracérebro, aquilo pode afetar o cérebro. Por melhor que ele receba da família geneticamente, aquilo com o tempo não funciona. Falta ligações. Aí é o processo de sinapse e outras coisas mais que não vão funcionar bem. Então, quando se vai estudar a epilepsia, a necessidade, quer dizer, falta ainda na SOCIM, na eletronótica, essa visão de ver a causa inicial de tudo, que seria então, veja, tudo que se estuda a cobrança do assediador, né? Se não estuda o processo da holomemória, da paragenética, das retrovidas, não adianta nada. Agora, difícil, né? Por isso é que eu fui lançar mão da técnica da projeção. Que a pessoa saindo pela projeção, ela vai ver que ela tem outras vidas, tem outras coisas, ela vai admitir que tem um psicossoma, tem uma opção de coisa. Aí ela vai começar a entender a gente. Porque enquanto esse povo estiver na base de, você está entendendo? De ver apenas iceberg, esse povo é tudo gelado, é tudo iceberg. Professor, ainda há um outro caso de epilepsia, não sei, mais branda, que é aquela que dá pequenos apagões, mas não dá a crise. Mas essa prejudica também a memória. Então, por exemplo, a mais leve que tem é apenas essa que, na pessoa do desenvolvimento parapsíquico, quase sempre todo mundo passa por isso. Que é a primeira processo mais suave, mais superficial que tem. Que chama-se ausência, que é a técnica que eles mais usam, o nome que expressa mais isso. A ausência, a pessoa está aqui, eu estou falando com você. Então, Rosa, aí cai tudo na minha mão, vem aquele curto-circuito, eu não lembro mais. Aí eu vou falar, o que mesmo que a gente estava falando? Isso, ausência. Isso. Agora, então, veja, esse lapso que existe por aí com as pessoas, o chamado branco mental, muitos deles são ausência, é um tipo de epilepsia equivalente. Não é bem equivalente, porque existe o equivalente epilético. Agora, equivale à ausência. Agora, por exemplo, um médium desenvolvendo, assim, mesmo na sessão de desobsessão do espiritismo, muitos deles têm ausência. Entendeu? Porque a ausência, aí no caso, mexe no processo mnemônico, no cérebro, nos dois hemisférios, devido estar mexendo ali. Porque você sabe, toda vez que está mexendo em desobsessão, está mexendo no processo da incorporação, ou seja, a psicofonia. Então, há uma consciência extrafísica que está invadindo a consciência física. O cérebro está sendo invadido por exopensênios, quer dizer, pensênios de fora. Há cunhas mentais que estão entrando ali.
Isso aí prejudica, às vezes dá o lapso, dá o circuito, corta o circuito do modo da pessoa pensar. Por isso que tem. Agora veja, uma pessoa dessa, ela não tem nada a ver com a epilepsia diretamente. Nem ela também é doente mental, não é? Então, veja, isso aí confunde todo mundo, principalmente a turma da eletronáutica. No século XIX, século XX, o povo tudo ia falar, não, esses caras tudo médicos são tudo doidos. Entende? Por quê? Por causa do processo da ausência, o processo de uma arritmia que pode dar na pessoa. Isso tudo é fisiológico, é do desenvolvimento do parapsiquismo. Eles não entendem que tem uma consciência que está se introduzindo na outra, uma intrusão. Então, eu fiz um curso com o Henrique Rodrigues, aquele amigo do senhor, o Henrique Rodrigues, e ele relatou uma experiência que ele fez, que acho que ele era engenheiro eletrônico. Então ele pegou um grupo de controle e colocou eletrodos, né, na pessoa e foi fazendo a análise. Então ele falava que no momento que a pessoa atingia a possessão, né, que era precedido por uma disritmia qualquer que saía do eixo para poder a outra consciência entrar. Ele relatou isso, que é daí que ele falava a diferença. Negócio do SNR e o SNC, Sistema Nervoso Central. Ele falou que era assim. É uma opção de coisa nesse sentido. Foi assim, ele os processos do proprioceptivo. Tudo isso é envolvido na questão neurológica. E ele fez a comparação com a questão de retrocognição. Que ele falou que um outro grupo de controle que eram técnicas retrocognitivas que não apresentava essa disritmia. Então, que ficava provado, entre aspas, que a reencarnação, na época ele chamava de reencarnação, existia. Ele fez esses dois tipos de controle. Isso aí tudo precisa de estudar mais. Agora, a neurociência vai chegar lá. Vai chegar um dia que eles não vão ter mais nada para ver fisicamente, eles vão ter que entrar nisso. Como é que é? Isso a gente, quando trabalha com crianças com dificuldade de aprendizagem, há muitos relatos de professores que interpretam que o aluno está disperso, desatento. Muitas vezes são pequenos apagões que ele descreve. É como se ele desse um branco, entendeu? Então, esses pequenos apagões estão influenciando também outra coisa. Os bancos escolares. Se você vai estudar criança, eu recomendo ver um assunto importantíssimo. Aí é essencial. É o seguinte, antigamente, tinha época que nas estatísticas achavam que toda criança teve algum processo de desmaio. Desmaio ou coisa parecida com desmaio, quer dizer, um processo de inconsciência. Por isso ou por aquilo ela teve um desmaio. Então, essas crises de desmaio, às vezes, são crises de ausência e às vezes são crises epiléticas. Antigamente, na década de 40, tinha autor que achava que isso era na base de mais de 60% das crianças. Todo mundo passava por isso. Porque havia muito verme, aquelas coisas todas, isso tudo influenciava demais. Hoje as crianças são muito mais sadias. Já tem muito mais educação sanitária, coisa melhor. Mas hoje ainda tem muita criança que ainda perde a consciência. Então, essas perdas de consciência, eu preciso examinar o que é. Que às vezes pode ser ausência, pode ser uma crise epilética, tem uma opção de coisa, porque a criança ela acaba não falando bem as coisas. E como esses processos afetam a memória, na criança, então, ela que já não fala muitas coisas, isso aí fica tudo bloqueado, não aparece nada. Então não há notificação, há uma subnotificação dessa realidade. Ninguém sabe disso. Agora, eu vi isso, porque eu estudei muito o processo de criança. Para ver. Estou vendo isso também, que eu estou nessa trabalhando. Questão. Então é necessário ver, é o desmaio, fainting, a inconsciência, perda de sentidos. Por quê? De que modo que foi? Toda criança passou por isso, se ver por quê. Quando for e ver todos os detalhes, fazer o levantamento. Isso aí é importante. Às vezes, com uma situação dessa, se evita muito os problemas patológicos do adulto depois. Se examinar o problema da perda da consciência na infância. Professor Valdo. Obrigada. Quando desencadeia a crise epilética,
em geral, é o assediador que se faz presente alguns momentos antes ou durante? Não, ele não precisa fazer presente, ele entra em contato. A hora que vem, ele desencadeia a crise, que a pessoa, lembrando dele, vai lembrar da crise. Com a crise dela, que é baratrosférica, ela entra na crise. Que tem então, por exemplo, relato. a aura é a hora que a pessoa começa a pressentir que tem alguma coisa ali do passado, que as energias estão mudando o óleo pensando dela. O povo não entende bem a situação, como é que é, não tem ideia para falar. Tal. Tem pessoas que, às vezes, aos 26 anos, têm a primeira crise. Tem. Às vezes, gestantes também. Tem muito disso. Tem uma gestante que estava ao dia... A gestante é porque, durante a gestação, a mulher pode ficar mais enfraquecida, tem uma série de coisas. E outra coisa, ela está sendo invadida pela energia de quem está nascendo. E às vezes pode ser o assediador da criança. Essa energia da gravidez, da gestação, é pior do que da psicofonia, da incorporação. Ali é uma incorporação de 9 meses, quer dizer, uma loucura, ela que domina. E na subintrante? Outra coisa, às vezes está nascendo uma pessoa, mas não é, às vezes são 3 que estão nascendo, é pior ainda, trigêmeos. E outra coisa pior, às vezes está nascendo um, mas tem 2 que estão juntos. É aí que aparece depois aqueles pedaços de feto na barriga do cara. Quando ele tinha 33 anos, descobriu lá um pedaço. E como é que acontece na subintrante? Há uma... A subintrante piora tudo. Por isso que há uma intensificação do sintoma. Por isso que é muito importante tomar os remédios antiepiléticos. Entende como é que é? Que a síndrome convulsivante, ela piora mais a hora que dá a subintrante. A síndrome vem, então é terrível. E aí o problema da hipóxia também, né? Ficar com não, e outra coisa, não é isso. Se a pessoa tiver muita crise subintrante, ela fica... abobada. Totalmente oligofrênica. Quer dizer, ou ela fica... Né? Você sabe a oligofrenia como é que é, né? Mas a tendência é levar para a imbecilidade. Valdo. Eu já vi muita gente que chegava lá e falava, não, ele era um menino normal, muito inteligente, tudo isso. Hoje ficou assim. Aí você vai olhar, não, porque começou a ter uma opção de crise epilética e tal, aquilo. Eu só queria colocar uma coisa, eu já lidei com algumas pessoas epiléticas, e inclusive tive uma empregada dentro de casa. Quando eles se aborreciam com alguma coisa, eles esqueciam de tomar o remédio. Então... Quando esquece de tomar o remédio, piora mais. Por isso que o epilético aí a crise deve ter sempre uma pessoa que gosta dele, que orienta as tomadas de medicamentos. Não, eles esqueciam, mas era sempre em função de... se aborreceu. Eu acho que nesse momento o assédio... Isso que você já está falando já é a crise epilética, isso é o preâmbulo dela. Entendeu? Porque ele ficou irritado. O epilético não pode ficar irritado. Se ele ficar irritado, ele tem a crise. Então, a partir do momento da irritação, já começou a crise. Aquilo pode se manifestar mais ou menos, maior, menor, depende do que é. Então, a pessoa tem que examinar isso. Porque o problema todo é de irritação. O epilético tem que ficar no lugar que é o paraíso, tudo tranquilo. Entende? Isso é que é ideal para ele. Essa empregada que eu tive, quando ela me disse que era epilética, eu falei assim, não tem problema, você continua, só que eu quero que você tome seu remédio todo dia. O dia que você tiver uma crise aqui dentro de casa, você não volta mais. Você fica sozinha, eu saí para trabalhar e tal. Ela trabalhou comigo 2 anos. Dentro da minha casa, ela nunca teve uma crise. Ela tinha crise final de semana na casa dela. Porque eu tinha ameaçado de mandar embora. Ela ficou 2 anos comigo. Pô, mas aí é porque ela começou mas foi para aprender mesmo, sabe? Mas ela saiu porque quis. Foi levar mais a sério. Agora, o problema é que deve ser porque a sua casa tinha mais harmonia. Na casa dela devia ter ela em casa ela ficava bem. que criava irritação. Ela não esquecia. A palavra irritação em epilepsia, ela tem umas 2 aplicações. Primeiro, a irritação do óleo pensante da atmosfera do lugar. E segundo, a irritação neurológica, porque o que desencadeia a crise é verdadeiramente a irritação do sistema nervoso. Tem irritação. Essas coisas são muito comuns. Valdo, só Sim. aqui. A mesma explicação poderia ser dada também para a depressão? Depende, né? Aí tem que examinar o caso, o médico, ver o passado da pessoa, na amnésia séria, para examinar, tem uma série de coisas.
Por exemplo, existe uma série desses remédios que eles dão, né? Para um e para outro, para o processo de depressão. Mas aí é preciso ver essa depressão, porque tem gente que confunde tudo e mistura tudo. Epilepsia com depressão, com diabo a quatro. Isso varia muito. A labilidade do processo também. Mas, por exemplo, essa explicação de quando a pessoa começa entrando naquela... e baixando para a depressão, vem um assediador... Mas é um ambiente. Agora, não interessa qual a anamnese, o processo é imitar isso. Interessa qual o diagnóstico, tem que evitar esse negócio. A pessoa que já teve qualquer laivo que parece ser epilepsia, ela não deve ter uma vida irritante, chata, que crie problema para ela toda hora. Ela não deve, senão vai piorar cada vez mais. Isso aí não dá certo. Ela tem que criar um ambiente de paz. É a turma do deixa disso. Pergunta aqui. Gostaria de saber se há possibilidade de obter os dados técnicos, dimensões, planta baixa, fotos interna e externa, para a construção de um laboratório de TENEP similar àquele da ARAC. Sim, telefona para lá e pede para eles, qual o problema, né? Coisa mais fácil. Pretendo construir um espaço otimizado para a prática da TENEP por parte da família, numa propriedade tipo chácara, onde iremos residir no próximo ano, o qual estou provisoriamente de Energizário, é o nome que ele está dando. Olha, telefona para lá que eles vão te dar todos os dados da ARAC, vai fornecer isso aí. Quem é que seria bom de falar lá? Você tem uma ideia? Falar na ARAC? Hoje? Hein? A Mariângela, fala com a Mariângela. Ela é boa. Estou cada vez mais consciente do quanto a religião aliena e escraviza a pessoa. Estamos coordenando uma clínica aqui em Curitiba. O nosso amigo que você ajudou aí no CAEX está me ajudando. Ele está se formando em psicologia no próximo mês. Estamos querendo colocar no programa terapêutico da clínica a tertúlia. Não temos mais nos poupar de falar da realidade extrafísica aqui no tratamento. Qual a sua opinião a respeito disso? É uma boa. Você tem que lembrar que muitos desses grupos de pesquisa psicológica, que é aquele grupo de psicoterapia, etc., que aquilo equivale a um problema de tertúlia, né? Depende do modo de fazer, a qualidade que vocês vão pôr, isso pode ajudar muitas pessoas. Lembrando que a tertúlia, no caso de vocês, tem que colocar lá uma bandeira branca, coloca uma bandeira branca para mostrar que lá não é guerra, que é paz. Porque senão, você sabe, com doente, daí a pouco começa a brigar, né? A tertúlia vai virar, então, o quê? Uma guerra campal. Não é isso? Olha bem, é isso. Tem um irmão com esquizofrenia. Ele foi submetido recentemente à sonoterapia e começou a sofrer crise de epilepsia. O que o senhor pensa a respeito desse tipo de terapia e suas consequências nos processos mnemônicos? Olha, isso aí é de morte, né? O negócio não é nada fácil. Agora, às vezes, dos males é o menor. Né? Se de ver o caso do seu irmão, examinar bem, a gente não pode dar opinar nisso aí. O problema todo é o seguinte, as doenças, principalmente as doenças mentais ou neurológicas, a primeira coisa que tem que ver é a salvaguarda do doente. Em seguida, a salvaguarda das pessoas. Ou vice-versa. A salvaguarda das pessoas, depois a salvaguarda do doente. Agora, para isso, então, essa defesa, precisa de ver. Se ele se torna muito agressivo, tem que tomar uma atitude. Essa atitude é feita através de medicamentos. Esse medicamento, um deles que existe é justamente essa sonoterapia. Para uma pessoa que pode atacar os outros e criar problema e fazer uma tragédia, é preferível ela entrar na sonoterapia e ficar um pouco reduzida a sua lucidez. Isso é melhor do que fazer coisa pior. Então, isso aí é um caso que tem que examinar cada pessoa, ver com calma, o médico responsável examinar, com responsabilidade, examinar a coisa e ver o que é que faz. Dos males, o menor, isso é da cosmoética. Podemos dizer que exoprojeções amparadas e repetitivas desde outubro de 2008, e com nível de lucidez razoável, sem visitar necessariamente outros planetas,
podem ser um processo de preparação para a projeção mental somática ou cosmoconsciência? Qual seria a razão dessas projeções? Pode comentar a respeito de suas experiências ex-projetivas e seus efeitos? Olha, a primeira coisa é a seguinte: isso de ter projeção, exoprojeção, etc., não quer dizer ainda muita coisa sobre cosmoconsciência, não. Existe uma coisa superior a isso. Não é através de projeção que a pessoa chega lá. Isso é apenas um aspecto que vai chegar à cosmoconsciência. A coisa mais séria é a cosmoética. A cosmoética se manifesta através da interassistencialidade. O que você faz assistência? Como é que está a sua tenência? Qual o nível dela? Eu vou mais por aí. Se você entrar pelo viés da interassistencialidade, você está mais próximo da realidade e vai obter mais resultado do que pensar em melhorar os problemas da projeção. A primeira coisa, esqueça a exoprojeção, já que você está querendo falar em projeção, e eu vou te embolar o meio de campo. Em vez de pensar em exoprojeção, você vai ter projeção de consciência contínua, que é mais sério do que isso. Se você conseguir a projeção de consciência contínua, você vai conseguir a cosmoconsciência mais depressa. Então agora, abrindo o jogo, fratura exposta e soco na cara aqui, né? Soco no queixo da situação, mas é um fato. Vê se tem lógica, vê se isso faz sentido para você. O problema é esse, a racionalidade do processo. Agora, isso, as minhas experiências que mostraram por essa. Agora você fala aqui, pode comentar a respeito de suas próprias experiências ex-projetivas e seus efeitos? Olha, uma exoprojeção ajuda, mas é um processo de ajuda mais da geopolítica ou para-geopolítica. Agora, uma cosmoconsciência já é outra coisa. Você está falando lá, em primeiro foi cosmoconsciência. A cosmoconsciência acabou. Ela é acachapante. Ela liquida com tudo. Ela é antes dela e depois dela. Outra coisa, não há nada que se interponha nela. Nem o que você conhece, nem o povo que você conhece, nem as coisas que você tem, nada disso. Ela supera tudo isso porque é abarcante. A cosmoconsciência, ela tem uma coisa muito séria. Você pode ter nessa sua vida um fenômeno de cosmoconsciência, você vai fazer tudo quando você estiver com todos os seus cons dentro da intermissão e não vai conseguir. Então, veja, é uma coisa que às vezes faz parte do trabalho que você está fazendo, é uma assistência que te deram, é um extrapolacionismo mega extrapolacionismo, que às vezes foi dado enquanto você está aqui, e lá você não merece. Eu acho que com isso, acho que nós vamos clarear mais esse assunto, né, daquilo que ele está procurando, é isso? Agora, veja, eu tive já cosmoconsciência. Como consciência, já tive como consciência. Agora, para mim, por isso que está lá, ó, se você for pegar aquilo lá, ó, quadro sinótico, olha lá qual que é o último. É o processo da cosmoconscienciologia. É o último dentro do quadro sinótico, é a coisa mais séria que tem ali, em matéria de vivência da história. De modo que não pense bem. E outra coisa, exprojeção. Se você teve exoprojeção, é preciso ver o que você está fazendo. Cadê o livro? Primeira coisa é essa. Para chegar nesse nível aí, já tem algumas coisas que impulsionam a pessoa. Ela vai precisar de mostrar o serviço. Cadê? Mostra. O que você tem? Cadê os originais? Isso aí é importante. Eu acho que a gente está clareando. Eu não estou sendo muito duro como avô para falar com esse meu neto aí, não, né? Não é o meu neto que falou, não. Isso aqui é outra pessoa que está falando de fora, mas é conhecido nosso. O senhor falou agora que mesmo no extrafísico, sem o soma, sem o restringimento somático, com toda a lucidez, a recuperação... Você pode ter tido uma experiência que você não vai conseguir repetir então, lá. O que é a cosmoconsciência, além da recuperação total de cons? É a interação? É o que é que diferencia? Vou falar uma coisa só. Tá. O que é que eu vou falar? Tem uma ideia? Só uma coisa. Vocês não lembram? O que é que eu vou falar? Não.
Eu estou dando mais um minuto. Mais um minuto. Mais um minuto. A pergunta é o seguinte: o que é que eu vou falar? Faz a pergunta primeiro sua, que depois eu faço a outra. A minha pergunta é assim, ó, é que você pode estar no extrafísico sem o restringimento somático, ter toda a recuperação de cões e não atingir uma cosmoconsciência Que ela teve aqui. que teve aqui. Quando ela não tinha aquilo, por causa do extrapolacionismo. Por causa do extrapolacionismo. Agora, Então a minha perguntou, pergunta é: o que é? o que é esse a mais, entendeu? Da cosmoconsciência. O que é? O trabalho ok, mas não é Não, é isso. outra coisa. Existe aí um É outra kit, coisa. um kit, algo mais muito Eu sério, pensei que a na pessoa vai interação. começar a ter ideia. Eu pensei na interação. Eu vinha falando aqui o ano inteiro. A assimilação da energia, não é? Dessa vez vocês caíram. Sabe por quê? Por isso que eu falei que o negócio, se a gente mudasse o horário, não seria pós-prandial, pode ser que o povo seja mais... Aí, se nós fosse passar para as 3 horas, eu ia mandar todo mundo dormir depois do almoço, para chegar todo mundo descansado aqui. Aí vocês iam lembrar. O que é? Mais um minuto. Não é paralelo. Não é isso. É alguma coisa de... Como é que é? Você, que eu espero tanto de você, que conhece tudo, não vai dar opinião nenhuma? Hein? Gente, consciência esse. O consciência é isso. É a interação. Eu cheguei a falar interação, você falando, é a comunicação. Não, é consciência esse. Hein? Gente, a cosmoconsciência, uma das coisas mais sérias que tem é o consciência esse. A hora que você vê que tudo que você fala, até a telepatia que você usa, você consegue captar lá no interlúdio aquilo de pobre. Isso é terrível. Isso mexe com o seu para-sangue. Está entendendo? Explica melhor que o... Mexe com o seu para-coração do psicossoma. Mexe com o seu para de tudo. Hein? O quê? Por que uma consim... Qual a influência, o impacto do consciência numa consim que é maior do que numa consciex? A pessoa vai começar... Escuta, não. Calma. Aqui, ó. Calma. Silêncio. Calma. Na hora que a pessoa vai ter uma ideia do que é isso que eu chamo de consciência, vocês não lembram por quê? Vocês não dão valor para isso. Vocês não sabem nada sobre isso. E eu estou falando aqui há quantos anos sobre consciência? 10 anos. Desde você veio para cá. Né? Agora, não adianta nada. Por quê? Vocês não têm ideia disso. Só vão ter quando tiver alguma experiência. Escuta só. Você vai começar a pensar sem símbolo. Qual a ciência, qual a história que alguém já falou isso, ou já explicou qualquer coisa sobre isso? Isso não tem na história. Eu não estou falando ágrafo, não. Eu estou falando assimbólico, acriptado. Não tem mais nada. Então a cosmociência é justamente isso. Quer dizer, em matéria de quinal, do ponto de vista evolutivo, o processo da cosmoconsciência é o mega quinal. Eu acho que eu entendi. Você sabe o que é quinal, né? Eu acho que eu entendi. É o guia Guinness. Vê se eu entendi mesmo, porque assim, ó, eu estava com a ideia... Estou falando de é o guia Guinness. Vai ver se o povo entende, vê se me ajuda, Deus. Você está entendendo? Vê se me ajuda aí. Hein? Eu estava com a ideia assim, eu não lembrei da cosmoconsciência, mas eu pensei assim, é a interação da pessoa com o cosmos. E aí, assim, com a cosmoconsciência, a sua interação... Isso aí é verdade. Mas você não está sabendo o que você está falando. Não, pois é, mas eu entendi agora. Vocês estão falando, mas vê se eu não sabem o que vocês estão falando. Mas vê se eu entendi agora, olha só. Com a Outra cosmoconsciência... coisa, fala aí, consciência. Você sabe o que é isso. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Não, professor, fala, deixa eu continuar aqui, Não olha. adianta não, faz 10 anos que eu falo isso aqui. Por que no intrafísico? Espera só um instantinho. O conscienciês... Hoje nós chegamos no ponto. Mas deixa eu falar. Você lembra que eu falei que vai chegar um ponto que eu vou ser obrigado a falar certas verdades?
Mas vê se eu... Hoje esse é o pior deles. Mas olha só, o Vocês estão consciência, ganhando ele tudo. tira todas as barreiras dessa interação, porque não tem forma, não tem grafia, não tem nada. Então, assim, essa A hora interação que acabou com o cosmos é inteira. a pictografia completa. da No extrafísico, você pode não ter simbologia, a pessoa é pior do que ela perder a memória. Agora, isso é só com a expansão da consciência para você entender. Valdo. Agora, vocês então vão começar a dar valor, depois disso, aquilo que eu já tentei expor aqui. Que a hora que você lembra do conteúdo, mas você não lembra da forma daquele nome, as letras daquilo, a fonética daquilo, que isso não interessa mais. Então, você já sabe. Isso que é o serenão. A serenologia começa aí. Então, o serenão sabe tudo por atacado do conteúdo. Pum, 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 pum. Chega em São Paulo. Eu já expliquei isso aqui de diversas maneiras, mas não está adiantando nada. Chega em São Paulo e vai ver quais são as 10 consciências mais evoluídas. Tão. Não precisa de ver, catar no telefone. Evoluída, que eu estou falando, do ponto de vista de energia, de pensanização, entendeu? Em São Paulo, milhões de pessoas. Valdo. É isso. E o que muda, quais são os critérios para uma pessoa ter assistência, para ter uma cosmoconsciência, enquanto consciência ou enquanto consciência? A hora que você expande o seu processo de energia, vai chegar a um certo ponto que você tem que saber mais do que o assistido, principalmente os mega assediadores. Então, por exemplo, eu devo todas as minhas experiências aos mega assediadores. Está entendendo? Eu devo isso a eles. Antes, se não existisse eles, os amparadores, os evoluciólogos, os serenões, não teriam me dado a minha experiência. Eles me deram por causa dos mega assediadores contra o meu trabalho. Sim. Tá Isso, por exemplo, eu tive, agora eu vou confessar uma coisa que eu nunca falei aqui em parte nenhuma, para ninguém, nem para minha mulher eu não falei, depois que eu casei com ela, porque isso aconteceu antes. Depois que eu tive o acidente, que a minha cabeça começou a ajustar, 3 meses depois, que acabou os negócios todos, daquela luz, o nervo óptico estava solto, o troço todo, e começou a cicatrização geral de osso, de coisa, a cóclea, o diabo a 4 na minha cabeça, eu, então, fui ver os processos e comecei a analisar e comecei a fazer o diagnóstico exato dos processos de assediadores, que não era contra mim. Eles estavam contra mim por causa do grupo que eu estava tentando mudar. E aquilo ia desencadear um trabalho que eu demorei 12 anos depois. Está entendendo? Agora, o que se passa? Naquele período que eu comecei a melhorar, eles fizeram a expansão da minha consciência. Entendi. Agora, uma expansão da consciência que vocês vão poder ver é aquela do capítulo 60 lá do Projeções da Consciência. Mas aquela, eu estou mostrando uma coisa bem chão. Chão quer dizer bem chão, bem crosta, bem terra, para o povo mostrar quem estava ali, etc. tal. Eu já tive experiência dela, que não tinha ninguém comigo. Você está entendendo como é que é? Então, a situação é totalmente diferente e é outra coisa. Agora, por exemplo, isso me ajudou na questão de retrocognição. Uma opção desses fenômenos que eu falo aqui para vocês, que eu consegui pensar dentro da minha holomemória e os processos do passado, foi devido a isso. Por exemplo, se fosse quando eu comecei a ter retrocognição, eu não ia nem lembrar de nada disso. Quando eu era rapazinho, adolescente, nada. O negócio foi depois. Agora veja, isso foi na década de 70. Entendi. Agora, a experiência que você teve enquanto consciex, o que é a diferença? É o mesmo propósito? A consciex quase sempre é o mesmo propósito, mas aí existe já um processo de grupo. Também. Na hora que você entra em grupo, a cosmoconsciência, ela fica, tudo que você faz em grupo, ela fica mais enriquecida, né? Ela amplia, sabe, a razão de ser, a qualificação do fenômeno, o resultado daquilo, entende? Entendi. Por exemplo,
uma das coisas que eu aprendi na década de 70, que eu uso, eu nunca falei isso aqui também, hoje eu estou abrindo meu jogo, estou me confessando para vocês aqui. Parece confessionário aqui. O caso é o seguinte, é na hora que eu vejo uma pessoa que está falando muita barbaridade contra aquilo que a gente está fazendo, ou que não entende, seja uma pessoa homem, mulher, ou seja uma consciência, homem ou mulher, seja quem for, eu lembro que uma das coisas que eu aprendi quando eu tive a expansão era pensar na expansão. Então, eles falavam para mim assim, na hora que você vê uma pessoa dessa, você põe a pessoa aqui e depois mostra a código de consciência aqui. E veja o gap que tem entre uma e outra. Aí você vai ter compaixão, você vai ter entendimento, compreensão. Você vai ter compreensão, você vai querer consolar a pessoa, já não tem mais nada, não tem jeito nem de você se revoltar, não tem ambiente dentro de você mais. É uma imunidade. Vocês estão entendendo isso ou não? Agora veja, isso é terrível, né? Agora outra coisa, na ocasião também eu vi, quando dessomar uma pessoa que você nem estava esperando, ou que estava esperando, mas não sabia quando, ou o que ia acontecer, tudo isso é importante. Aconteceu isso tudo, a minha mulher. No dia que houve, eu coloquei a código de consciência aqui, e ela, quando morta lá. Engraçado. Dava uma pena força. a diferença da situação. Aí eu falei assim, eu acho que eu consegui, pela primeira vez, uma técnica de serenão. Que essa aí não é de evolução. Essa é de serenão. Eu nunca falei isso aqui, nunca escrevi sobre isso. Está entendendo como é que é? Agora, veja se isso faz sentido para vocês. Faz? Você entendeu o que eu estou falando? É porque ela está com a cabeça assim. Relaxa. Assim. Mas você entendeu, Adriana, o que quer dizer? Agora, veja, isso aí, gente, isso não tem preço. Isso é inavaliável. Agora, estou mostrando um resultado dessa história. Você está entendendo como é que é? Só me explica uma coisa. Se essa consciência vem num extrapolacionismo, e se nesse lá, essa pictografia termina, quando ela acaba, quando o fenômeno vai terminando, como é que você consegue trazer para cá? Porque aí você não tem memória para isso, porque você não tem assinado para isso. Isso é pior, porque você vai perdendo. Aí é que vem essas técnicas todas que eu uso. Por que é que eu uso? Presta atenção. Eu só uso técnicas antipáticas e arrasadoras. Detalhismo, exaustividade, circularidade. Olha o que eu repito aqui. Veja, hoje mesmo eu não estou falando, faz 10 anos que eu estou falando inconsciente. Quer dizer, você tem que preparar. Não adiantou nada. Até agora. Você tem que preparar sua... Mas veja, a culpa é minha, não é de vocês. Eu tenho dificuldade para expor um processo desse, porque na prática não adianta estar falando só. Quer dizer, teria que fazer vocês sentir o negócio. Você prepara justamente o teu mecanismo cerebral para quando for ter isso, não está tendo essas perdas. Mas né? nisso você nunca vai esquecer tudo, não dá. Mas perde muito. Aquilo tem as marcas. Está marcando. Não tem saída. Você não foge disso. Sobre isso, não se preocupe. Quantas consequências da código de consciência, não se preocupe. O problema é chegar lá. Você está entendendo o que quer dizer? Consequências são todas belíssimas, maravilhosíssimas, estupefacientíssimas. Como você ficou na primeira vez que você teve uma dessa, que você foi voltando e foi perdendo tudo? Não adianta. A primeira, geralmente, é aquilo que eu chamo de preâmbulo. Não pode ter uma coisa grande. Senão a pessoa emburrece. Você vê aquilo dá um impacto. Você passa meses pensando até acertar as coisas. Agora, quando você começa a saber, então, teoricamente, com as preambulares, você chega na outra. Eu tive uma porção, eu já escrevi sobre isso há muito tempo, parece que tem até no Projeciologia também, onde ele fala sobre o processo da experiência preambulares. São essas de extrapolacionismo, mas aquilo que eu chamo a sala dos passos perdidos. A hora que você está entrando, sabe, na antessala, a hora que você está tendo no início, na porta, ali.
Você começou a chegar. Isso então prepara você para aquela coisa maior. Um problema muito sério que tem nisso, gente, é a nossa formação cultural. Ela é uma droga. Porque isso aí, coloca tudo debaixo do braço, se você quiser, eu não sei bem como é que é, o que vocês querem. Debaixo do braço, vai que já mostra bem. Ou se não, põe no chão e pisa em cima. É a mesma coisa, entendeu? Diminui todo o processo de valores. Então, o seu nível de valores, a sua escala de valores, isso tudo vai por água abaixo. Agora, veja, eu sou uma pessoa até um pouco educada, porque nesses anos todos nós estamos conversando aqui, eu nunca precisei de falar essas coisas nesse nível que eu estou falando aqui para vocês. Entende? Isso, em matéria de vida, é ponto alto. Eu não sei o que tem mais alto que isso. Isso é a coisa mais séria. Por isso que eu sempre falei, consciência é uma coisa para estudar. Vamos estudar mais. Valdo, pelo que eu entendi, nas suas experiências, você usou a cosmoconsciência para entender o processo sempre. Agora, existem outros exemplos da tua experiência, porque foi o caso do mega assediador e Pois é. Não existe opção. Por exemplo, a hora que vocês falam que eu sou uma pessoa paciente, me dá vontade de vomitar a hora que vocês falam isso. Se eu pensar no processo da cosmoconsciência e pensar nisso que vocês chamam de paciência, dá vontade de vomitar. Isso não é nada. A diferença é tão grande. Você está entendendo? Isso não é paciência. Aí entra a enciclopédia toda que a gente conhece. A primeira coisa que tem que entrar, muito séria, é a chamada autocompreensão. O que é a autocompreensão? É você compreender você mesmo. Agora, depois vem a heterocompreensão, mas isso ainda é pequeno. A coisa mais séria é no fim, é a omnicompreensão. Então, é essa que o Serenão tem. Agora, é essa que eu não tenho. Agora, outra mas coisa. Eu sei que ela existe. Eu admito que ela existe. Você tem a cosmoconsciência, é um extrapolacionismo. Agora, ela é sempre patrocinada por amparadores, é isso? Quando todos vocês vão passar por isso através do extrapolacionismo. Até você virar gente, até você criar o fenômeno, gerar a vivência por você mesmo. Agora, isso que é pergunta. Agora, eu acho que essa vivência por você mesmo é só com a serenologia. Você ainda não consegue viver a cosmoconsciência. Então, por exemplo, eu posso dizer que as cosmoconsciências que eu tive, além das preambulares, são todas extrapolacionismo de Serenão. São as maiores que eu já tive. Mas mesmo sendo extrapolacionismo... Mas eu não sou Serenão. É por conta... Você é que promove aqui, ou é promovido? Quando eu tive o negócio, me deu uma ideia que é bom eu falar isso aqui para vocês. É uma coisa muito simples de forma. Naquela ocasião, eu já estava começando, minhas anotações já estavam escritas, Serenão e pré-Serenão. Muito embora sabendo dos troços de São Paulo, as coisas todas, que eu ia lá muito lá, aquelas coisas todas. Agora aí eu falei assim, gente, só da gente chamar pré-Serenão já é um elogio. Eu pensei na ocasião, eu estou me elogiando a hora que eu me chamo de pré-Serenão. No entanto, eu falo de pré-Serenão aqui, o povo acha ruim, para chuchu, danado da vida e tal. Você está entendendo como é que é? É um nojo, né? É um nojo. Então está bem, porque tem gente que acha que é um nojo. A hora que eu chamo de pré-Serenão. Mas veja, isso tudo eu já pensei naquela ocasião. Entendeu? Que isso é o máximo. É o maior elogio que a gente podia dar para uma pessoa vulgar, da Robex, da massa humana impensante, é chamá-la de pré-Serenão. Ou vamos dizer, da Consrel, da Consbel, chamar a Consbel e a Consrel de pré-Serenona. Isso é o máximo de elogio que eu posso fazer. Um elogio natural, sem ser elogio. Presta atenção. O que eu quero saber é se você consegue promover por si próprio essa coisa. Não, eu sou capaz de fazer umas coisas, vamos dizer, locais, minhas, individual, dentro do meu micro-universo consciencial, que chega perto. Entende? Mas é a turma da quase. É igual quase morte. Isso não é nada, ainda não é a morte. Está entendendo? Então é a quase cosmoconsciência.
eu chego perto. Por exemplo, se eu quero, quando eu tinha muito resfriado, aquele negócio de criar problema, que eu não podia tomar remédio, quando eu era o velhinho da bolha lá, eu entrava nessas condições. Então eu criava um estado de consciência mais exaltado, ficava fora da coincidência, como se eu tivesse um holograma permanente. Isso eu conseguia, muitas vezes. Entendendo? Mas veja, eu hoje não posso ter isso, porque eu não tenho motivo de entrar numa situação dessa. Eu não posso fazer isso inventando a moda. Você está entendendo? Eu tenho que ter um fator lógico, racional, para desencadear um processo desse. Porque senão, eu estou jogando fora tudo que eu tenho. É abuso de tudo, não é só de energia, né? Aí não é só energia, você sabe que não é, né? O processo aí é a intenção, é a vontade, tudo está envolvido nessa história, o negócio não é sério. Mas, Valor, você está querendo falar, eu estou vendo aí, já está até segurando o rosto assim. Descansando só. Valdo, o extrapolacionismo, o limite do extrapolacionismo pode variar de pessoa para pessoa ou qualquer um pode chegar? Varia porque o extrapolacionismo, do jeito que nós estudamos aí, esse normal aqui da história, depende da ficha evolutiva da pessoa, o trabalho que ela está fazendo. Então isso varia demais, de acordo com a ficha, de acordo com o saldo. Sabe porque você estava falando aí, Agora, o extrapolacionismo também, ainda não dá para a gente caracterizar e fazer, por exemplo, uma tabela da situação, do fenômeno. Eu acho muito difícil. Sabe porque você já viu os estudos lá do Vygotsky, e ele fala da zona de desenvolvimento proximal, que mais ou menos seria... eu chamo aproximações simples. É essa que eu chamo aqui. Mais ou menos nomes, condições, etc. Eu uso muito a expressão aproximação. Vê se a gente pode fazer uma analogia. Para ele lá, no processo de aprendizagem, o que seria essa zona de desenvolvimento proximal? Uma criança de 8 anos, ela poderia, com a ajuda de um mediador, fazer atividades de uma criança de 10. Por isso que é chamada de zona de desenvolvimento proximal. Se ela tiver um auxílio, ela consegue chegar até 10. Ela tem que ter uma muleta. Ela tem que ter uma muleta, justamente. Eles chamam isso até de aquele suporte de construção. Tem um andaime. Eu uso a palavra você usa andaime. Isso. Então veja. O nome é scaffold. Na questão do extrapolacionismo, seria algo similar também do ponto de vista do parapsiquismo? Quer dizer, cada pessoa teria uma zona... Depende do scaffold. Agora, o scaffold ele aparece a partir do saldo da ficha evolutiva, da FEP. Tá. Agora, o que eu vejo é o seguinte, desses extrapolacionismos todos, o que a gente vê por aí é o extrapolacionismo do nível de serenão. Que entra é a cosmoconsciência. Agora veja, na hora que tem a cosmoconsciência que ultrapassa o serenão, já seria o extrapolacionismo propriamente da consciência livre. O que acontece lá naquele capítulo 60. Justamente isso que você acabou de falar, por exemplo. Talvez uma pessoa, aquela pessoa ali, ela só consiga ter um extrapolacionismo até desperto, até evoluciólogo. Sim. Mas ela não consegue chegar num extrapolacionismo de serenão. Não. O outro consegue... Mas todo mundo é assim. Então, mas varia, né, esse limite? Varia dependendo da situação. Agora, veja, a curva de extrapolacionismo é uma curva quebrada. Isso tem de tudo. Sim. Agora, tudo depende do resultado, do saldo. Pensa nisso, que as coisas vão melhorar. Esse saldo é interassistencial. Professor. Sim. Aqui. Como é que se faz a construção de uma paraneosinapse do intrafísico? É através desses fenômenos e da assistência que tem. Uma das coisas mais práticas que eu já tenho aí, que a gente oferece, é a TENEPS. A TENEPS é o caminho de estudo, é tudo que nós estamos falando. Eu, por exemplo, hoje, na Terra, mesmo com todo o processo de curso intensivo, eu acho muito difícil uma pessoa, homem ou mulher, alcançar essas coisas todas sem a TENEPS. Foi por isso que eu cheguei lá no SCP-2 e falei assim, seria bom todo mundo que está mexendo no SCP-2 praticar a TENEPS. A mesma coisa eu já falei com a turma de EPICOM. Como é que a pessoa vai chegar no sentido consciencial sem TENEPS? Eu acho difícil.
Entendeu? Então é por aí. Só uma última perguntinha. A gente pode falar que, então, esse limite que varia de pessoa para pessoa, do extrapolacionismo, na hora que passa isso, começa o estupro evolutivo, né? Seria isso, quer dizer... Não, mas nunca chega. Então... Nesse caso, o comparador não tem estupro. Não vai fazer isso, mas mais do que aquilo... Seria, justamente. É como diz o português, crias. Entendeu? Crias. Mas não vai ter, crias. Não, tudo bem, na prática eu sei que não vai fazer, mas seria isso, né? Quer dizer, só para a gente ter, há uma fronteira para estabelecer esse limite, né? Poderiam fazer uma relação entre o momento inicial da crise epilética, onde a irritação é início do processo, e as crises de irritabilidade de pessoas que têm labilidade emocional e temperamento explosivo? Sim, elas estão próximas para isso. Às vezes, uma pessoa que fica muito séria nisso, noutra vida, ninguém sabe se ela vai ser epilética. Como posso fazer para bloquear esse processo de explosão de temperamento desde o início? Alguma técnica para isso? Sim. Primeira coisa é tranquilidade, nada de precipitação, nada de impulsividade, nada de ansiosismo. Primeira coisa, não marque horário fatal para nada, data fatal disso ou daquilo. Outra coisa, não compre nada que você fica devendo com data fatal para pagar. Isso são as coisas básicas. Daqui você tira agora as conclusões para aplicar em outros setores da sua vida. Isso é que é o ideal. Não marque nada com horário absolutamente em cima das coisas. E outra coisa, seria bom eu falar aqui para ser uma pessoa mais fraterna na história, é o seguinte: usa a minha técnica dos 15 minutos. Você marcou com a pessoa na Avenida JK 112, às 5 horas da tarde. Se você ficou lá na esquina, ela não apareceu, às 5h15 você vai embora. Para cortar o processo dos acidentes de percurso. Isso também é muito importante da questão da ansiedade, porque isso é a síndrome do ansiosismo. Essa pessoa que está com isso aí, ela tem a síndrome do ansiosismo. Se é você, tem que reformular a sua vida. O nome da reformulação é Ressex, reciclagem existencial, para depois fazer a reciclagem intraconsciencial. De que forma as consciências do passado podem se manifestar no comportamento da consciência atualmente com a epilepsia, porém com manifestações equilibradas, benevolentes, praticante da tenepsia intelectual e medicada com todos os exames em dia? Já que essa consciência não tem crise, como estudar e entender esses exopensênios, melhorar a memória e qualificar a interassistência? É possível desenvolver plenamente o parapsiquismo e chegar à diversidade? Sim. Agora, para algumas pessoas, às vezes, quando o negócio é muito sério, tem que ter um negócio. É a parturição. É arranjar um jeito daquelas consciências nascerem. E a pessoa tomar conta com o maior carinho, a maior ternura, tudo, o tempo todo, para ver se melhora, porque assim é que é o jeito. Mas isso aí, geralmente, é tratado antes da pessoa vir para cá. Então, pensa nessas coisas, se tiver algum rabo ainda no caminho, alguma pedra no caminho, resolva na próxima intermissão, preparando filho, mãe, pai. Esse é um caminho para a situação, para melhorar. Aí pode melhorar muito. Agora, se a pessoa não precisa mais disso, o caso é que, se ela usar as técnicas da conscienciologia, ela supera isso tudo. E ela vai alcançar a diversidade. Depende dela. É só seguir isso que nós já temos. Hoje, é só olhar isso. O nosso amigo já está entregando, dá para fazer já os verbetes com 1.300 de uma vez, o DVD, que já vai sair. Trabalho numa multinacional francesa de telecomunicações. Esse ano houve 22 suicídios nas filiais dessa empresa na França. Ontem mesmo houve uma tentativa de suicídio. Seria isso devido a uma assédio institucional? Alguma dica sobre como ajudar? Olha, a primeira coisa que tem aí é que deve estar havendo uma crise. Essa crise econômica deve estar afetando as pessoas. E o problema na França é o seguinte, que eles são muito duros dentro das situações. Essa dureza no modo de ser, falta aquilo que o americano chama de naïve. São pessoas que às vezes nunca viajaram para ver as coisas fora da França, para ver como é que os outros pensam. Elas estão muito enroladas em si mesmas.
E a hora que falta aquele dinheirinho no fim do mês, uma situação, ou vai piorar o nível, ela não pode comer mais o pão pela manhã, o processo disso, aquele negócio francês, não pode ir ao salão de beleza para fazer o negócio, ela fica desesperada. De modo que isso aí, a meu ver, é um processo cultural antes de mais nada. Agora, examina bem os problemas. Uma pessoa, se dominar a energia, ela evita essas coisas todas. Os nossos comerciais, então, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 50 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 11 perguntas respondidas online, 18 votos online. Teremos os recados do Flávio, a complementar, e a Leimara pela Cônscios. 9 verbetes para a votação de hoje. Beatice, behaviorismo, contrapontologia, hipocrisia política, mirmíndone, miudeza, neohistória, objeto ritual e testemunho. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar, então, aos interessados para o acoplamentário que vai ocorrer aqui no CAEC no dia 16, 17 e 18 de outubro. O tema desse acoplamentário é interassistencialidade. Os professores do curso serão Leonardo Firmato e Félix Wang. E lembrando, então, que o verbete de hoje, a mundividência, tem relação direta com a prática, né? Junto com o laboratório do acoplamentário. Então, convido a todos aí no dia 16, 17 e 18 de outubro, o tema interassistencialidade do laboratório do acoplamentário. Obrigado. Em nome da Cônscios, eu gostaria de convidar a todos a participarem da segunda Semana de Saúde, que vai acontecer do dia 6 a 10 de outubro. Nós estaremos com uma atividade de conscienciometria durante a Semana de Saúde. No sábado de manhã, dia 10 de outubro, vai ser a dinâmica Confor da Consciência. Então, nessa dinâmica é analisado em linha horizontal a relação de um trafor, trafar e trafal. Então, as repercussões do trafal e do trafar na qualificação do uso do seu trafor. Então, estão todos convidados. Essa atividade é gratuita e as inscrições são direto na recepção do CAEC. Essa atividade, lembrando, compõe a jornada de saúde. Obrigada. O verbete vencedor para amanhã é Neohistória com 10 votos. Obrigada e boa tarde a todos.